Olá, bom dia! Aqui no programa sempre te apresentamos boas práticas de gestão. Estamos sempre conversando com empresários, gestores públicos e especialistas. E hoje vamos falar sobre os avanços conquistados por uma organização privada e partidária sem fins lucrativos que vem procurando ser profissional em todos os aspectos da gestão. O case desta edição, inclusive, foi destaque no Fórum Áquila 2023, realizado em Belo Horizonte em dezembro. O evento reuniu empresários e gestores de vários segmentos e ainda centenas de especialistas da equipe de consultores do Áquila. Foi um momento dedicado à troca de experiências e ao relacionamento com o mercado. Um dos cases apresentados no palco do evento foi o do Instituto Índigo, com sede em Brasília. A organização se apresenta como um braço de formação de difusão de ideais democráticos e liberais, de promoção de debates, de conhecimento, estudos e pesquisas sobre políticas públicas do Partido União Brasil. 4 pilares de atuação estão na base dos projetos liderados pelo Instituto Índigo: educação política, gestão pública, políticas públicas e governança. E tem como uma de suas principais missões preparar novos líderes políticos, gestores públicos e cidadãos com visão liberal, democrática e crítica de mundo. Meu convidado é o presidente do Instituto Índigo, ACM Neto, que também é secretário-geral nacional do União Brasil e ex-prefeito de Salvador. Neto, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, Inácio. É uma alegria poder participar desse bate-papo com você e falar um pouquinho dos desafios e do trabalho que a gente está fazendo com a Fundação Índigo. E antes da gente focar nesse aspecto da gestão do Instituto, eu quero fazer uma retrospectiva aqui da sua trajetória política, né? Que a gente está acostumado a te ver já há muitos anos, a sua família é uma família de políticos, e você agora está tendo uma oportunidade diferente de usar o seu conhecimento nessa formação que são os propósitos do Instituto Índigo, né? Para uma nova geração e também para o fortalecimento desses políticos e gestores públicos que nós estamos vendo atuando no nosso país. Como é que é para você usar a experiência anterior, né, na ponta da política, fazendo e acontecendo, liderando discussões e agora trabalhando ainda mais nos bastidores? Eu acho que eu estou tendo a oportunidade de devolver um pouco do que eu aprendi na vida pública. Eu ingressei na política, como você citou, muito novo. A partir dos 19 anos de idade, eu já estava ali trabalhando profissionalmente com a política. Nesse período, me elegi 3 vezes deputado federal, 2 vezes prefeito de Salvador. E aí, de repente, recebi do União Brasil o desafio de assumir a presidência da Fundação Índigo. Quando eu vi esse desafio diante de mim, eu disse, poxa, eu acho que nessa fase da minha vida que eu pude acumular experiência tanto no Legislativo Federal como numa prefeitura, que para mim foi uma universidade sobre todos os aspectos, me transformou, ter sido 8 anos prefeito de Salvador, agora é hora de devolver, principalmente para quem? Para o jovem. A gente sabe que no Brasil nós temos muitos talentos, inúmeras vocações, que, entretanto, não têm a oportunidade que eu tive. Eu venho de uma família política, eu vivi um ambiente político desde que nasci, portanto, já no meu berço tinha influência política. Claro que se eu não tivesse a minha vocação, o meu desejo de estar na vida pública, não teria dado certo. Agora, tem muitos jovens que gostariam de contribuir para a vida pública brasileira. E a gente não pode ficar pensando no futuro, né, achando que as coisas vão acontecer, ou que o país vai mudar por obra da natureza. Automaticamente. Não vai. Nós temos esse dever. E é exatamente aí onde eu posiciono a Fundação Índigo. Olhando o que é que nós queremos para o Brasil do futuro, quais são as nossas aspirações e de que maneira o Instituto de um partido político pode contribuir não só para olhar para os quadros que já estão no União Brasil, mas sim para diversos quadros espalhados aí em todo o Brasil, nas diferentes regiões, sobretudo olhando esse jovem, capacitando esse jovem e fazendo uma convocação ampla, plural, diversa, para que essa turma possa participar e, quem sabe, melhorar ainda mais a qualidade da vida pública em nosso país. E na sua formação, no seu rol de experiências, você tem tanto o legislativo, ali no trabalho como deputado no Congresso, mas também o lado executivo. Em ambos, a gestão atuou de maneiras diferentes.
Então agora eu quero entrar no nosso assunto principal aqui do programa, que é exatamente a gestão. No caso, a gente está falando aqui da gestão de uma iniciativa privada, mas que tem toques de gestão pública e que tem toques também de gestão privada, né? Você, em relação à gestão, sempre se considerou apto ou desejoso de aprender mais sobre essa técnica? Olha, sem dúvida. Eu comecei como deputado federal, minha primeira eleição, eu me elegi com 23 anos de idade. Muitos acham que um mandato parlamentar ele pode ser feito de qualquer jeito, no improviso, não é verdade. Então, desde o início, eu procurei trabalhar com as noções de planejamento, de organização, de liderança, a capacidade de me cercar dos melhores quadros. Você já tinha isso no primeiro mandato? Já. Quando eu assumi, aliás, antes de assumir, quando eu me elegi deputado, a primeira coisa que eu fiz, eu tive uma votação enorme, histórica na Bahia, o mais votado do estado, e disse, agora eu preciso mostrar resultado. Né? Eu sabia que, inclusive, a expectativa das pessoas sobre o meu trabalho era muito grande. Então, eu parti para estudar profundamente o regimento da Câmara dos Deputados antes de assumir e depois para montar uma boa equipe. E sempre trabalhei com essa noção de dividir tarefas, distribuir responsabilidades, definir metas e cobrar resultado de todo mundo. Vale da pessoa que está ali na sua assessoria mais simples até o seu chefe de gabinete ou o seu secretário. Então, eu tinha essa noção como deputado, implementei isso ao longo dos 10 anos do parlamento, mas é claro que o grande salto na minha vida, a grande transformação foi à frente da Prefeitura de Salvador. Quando eu assumi a Prefeitura de Salvador, lá em janeiro de 2013, portanto, há quase 11 anos atrás, a gente tinha um contexto de uma cidade que estava falida do ponto de vista financeiro, que estava quebrada do ponto de vista administrativo, que não tinha capacidade de oferecer bons serviços ao cidadão, não tinha condições de investir, sobretudo em infraestrutura, com recursos próprios. Então, era uma situação de terra arrasada, de caos. No começo, era difícil ter dinheiro para o básico, para tapar o buraco, para manter a limpeza pública, a iluminação pública. Mas eu sabia que de uma coisa eu não podia abrir mão: trabalhar com planejamento. Então, mesmo num cenário inicial de muita dificuldade, nós fizemos um planejamento estratégico na prefeitura que seguiu todo o meu primeiro mandato. No segundo mandato, eu renovei esse trabalho e fui, portanto, durante os 8 anos, guiado por um trabalho onde a gente enxergava quais eram as nossas metas, que iniciativas eu precisava adotar para alcançar aquelas metas e em que prazo, qual era o marco de entrega. E aí, é claro, fundamental, essencial, você estar bem cercado, porque por melhor que seja o líder, o gestor, ele, se não tiver uma equipe, as coisas não acontecem. Sobretudo quando a gente fala em gestão pública. Salvador é uma cidade de quase 3 milhões de habitantes, 170 bairros, cada bairro uma realidade. Então, era fundamental ter um time qualificado, eficiente, trazer para a gestão pública as noções de produtividade, de organização financeira. E, para mim, um dos primeiros deveres que eu tive foi equilibrar as contas. Não existe nenhuma organização que funcione bem, que tenha musculatura, que tenha capacidade de entrega se não tiver as suas contas organizadas. E muitas vezes isso passa distante da vida pública. Então, para fechar, Inácia, eu procurei desde o princípio trazer para a política, o que não é comum, noções que a gente vê bastante consolidadas na vida privada, na vida empresarial, nas grandes organizações. E aí, para fechar e respondendo a sua pergunta, aprendizado é diário. Observe que quando eu assumi a prefeitura, eu não tinha experiência pregressa como gestor, eu tinha como parlamentar. Então, imagine, se eu ia saber tudo. Nós, quem é o prefeito, o governador, o presidente, ele, se a gente fosse comparar com a medicina, ele é um médico, um clínico geral. Então ele tem que ter uma noção de tudo, de todos os problemas, mas não necessariamente ser especialista em uma determinada área. Agora, as coisas não funcionam sem um especialista. Então, aí ele precisa estar bem cercado. E eu aprendi muito ao longo dos 8 anos com a minha equipe e continuo aprendendo. Eu acho que a vida é esse processo contínuo de aprendizado e eu não abro mão disso de jeito nenhum.
Excelente. Vamos dar um salto agora para a gente chegar no que o Instituto Índigo faz. Que tipo de atividade vocês oferecem aos jovens, Brasil afora, né? Porque vocês atuam em muitos estados. E como que essa atividade é estruturada para levar a cabo esses que são os objetivos e os propósitos do Instituto Índigo? Bom, a primeira coisa, é impossível, se você não tiver uma casa arrumada, uma organização que funcione, ter projetos na ponta que deem certo. Então a gente fez todo um trabalho interno de redesenho da gestão da Fundação Índigo, do Instituto Índigo, de novas ferramentas de tecnologia, de melhorar os processos internos, de melhorar o encaixe das pessoas, de maneira que hoje a gente tem a porta de casa para dentro bem resolvida e condições totais de tocar os projetos que foram estruturados em parceria com a Áquila. A Áquila veio trabalhar conosco em julho de 2023. O desafio era estruturar projetos que tivessem impacto na vida das pessoas. E quando eu procurei a Áquila, eu disse, olha, eu não quero ter ali um plano estratégico que seja um livro bonito para eu deixar na prateleira e dizer, está aqui, está feito. Não, eu quero uma coisa objetiva, prática, que a gente possa tirar do papel. Daí surgiram 26 projetos em 5 eixos, sendo que alguns projetos estratégicos. E é claro que o coração da Fundação são os projetos que vão para fora, que podem tocar o cidadão. Eu cito rapidamente 3 deles que eu acho que são importantes e que eu espero coloquem, posicionem a Fundação Índigo na vanguarda das fundações partidárias no Brasil. Um é o de formação de jovens líderes, que a gente falou um pouco sobre isso, para buscar esses talentos, capacitar esses jovens e permitir que ao fim do processo ele tenha uma base ou para seguir na política, na atividade política, ou na vida pública de uma maneira mais ampla. O segundo projeto que eu destacaria é o de capacitação dos gestores públicos. Então, nós já temos no União Brasil centenas de prefeitos, vereadores, secretários municipais, estaduais, 4 governadores, e estamos presentes em todo o país. Como é que a gente melhora a qualidade desse gestor público? Como é que a gente torna ele mais preparado para dar o resultado que a sociedade espera e precisa? Então, outro eixo vai ser o de qualificação dos gestores públicos. Mas isso com cursos, com encontros periódicos? Cursos, tanto para os jovens como para os gestores públicos, cursos que vão ser mesclados entre mentorias e cursos online, cursos que nós vamos disponibilizar para o país, que vão ter acesso democratizado através de editais, com ampla divulgação. Eu não quero fazer uma coisa só para o universo do União Brasil. Assim como o terceiro projeto, que é o de preparação de candidatos. Ah, Neto, você vai preparar candidato para ganhar eleição, para ficar mais fácil ganhar eleição? Não, o objetivo não é esse. Exclusivamente candidatos que são filiados do União aí Brasil? Nesse caso, os filiados do União Brasil. Mas qual é o nosso objetivo com isso? É que o eleito, seja para um mandato legislativo ou executivo, no primeiro dia do seu mandato, saiba o que vai fazer. Porque é muito comum o sujeito ser candidato, ele coloca o nome dele lá, se elege prefeito, às vezes até para cargos maiores, mas ele se elege e aí, no dia 1º de janeiro, ele começa, senta na cadeira, agora eu vou pensar no que fazer. Não, a gente quer que os candidatos do União Brasil se preparem, se qualifiquem, tenham um plano de governo e, portanto, possam depois ter um trabalho muito melhor na ponta para o cidadão. Isso ganha tempo, né, para você executar projetos e gerar resultado para o eleitor que confiou em você. Tudo isso passa por um processo de maturação. A gente vai começar agora no ano de 2024. Quando eu assumi a fundação, a gente tinha meio que um livro em branco, o que, de um lado, pode parecer um problema, mas do outro lado eu acho um desafio. Uma oportunidade também, É uma oportunidade, né, Neto? porque a gente vai escrever esse livro. Então, 2024 vai ser o ano de experimentação, de lançamento dos projetos. Claro que tudo passa por um certo laboratório e a gente vai aperfeiçoando e aprimorando. Mas a ideia é carga máxima, velocidade total, sangue nos olhos e fazer a Fundação, de fato, ter um trabalho impactante para o país. Deixa eu dar um passinho atrás aqui, porque você já explicou um pouquinho, resumidamente, o projeto inicial que você
pediu para o Áquila desenvolver, que é essa organização da casa e a estruturação de processos. E o Leonardo Richelli e o Luiz Zanforlin, que são os consultores responsáveis pelo projeto, e você deve ter dado a eles algumas atribuições ali logo de cara. E eu quero saber o que foi. Qual foi a primeira demanda que você passou para os consultores do Áquila logo que eles chegaram lá no Instituto Índico? É até uma oportunidade para elogiar o trabalho de toda a turma do Áquila, do Léo, que foi o primeiro contato que nós tivemos. Depois aí o professor Raimundo fez questão de pessoalmente ir a Brasília conversar comigo, do Luiz, mas também da Ívela, do Euler, que foram as pessoas que ficaram ali no dia a dia conosco. Está bem cercado de especialistas, muito hein? Muito bem cercado. E eu fiz um processo de seleção de algumas empresas, de algumas consultorias, para, ao fim, escolher a Áquila. E teve uma coisa que pesou muito. Eu senti muita vontade da Áquila de fazer o trabalho e compromisso real das pessoas com a entrega, com o produto final. A gente tem muitas consultorias aí Brasil afora, boas consultorias, outras nem tanto, mas quando você tem o comprometimento das pessoas, eu acho que faz toda a diferença. E aí, quando eu coloquei para eles o desafio, eu disse, olha, eu quero ter a melhor fundação partidária do Brasil e eu só quero estruturar ações que possam trazer impacto real na vida das pessoas. Eu não quero fazer nada para constar, porque muitas fundações fazem cursos, publicações, etc., eventos, por fazer, porque há uma obrigação, a lei impõe que todo partido político tenha a sua fundação e que aplique determinado percentual, 20% do orçamento do fundo partidário tem que ser para a fundação. E muitas delas existem apenas para constar. Não é o nosso caso, até porque se fosse assim, eu não assumiria a presidência da fundação. E foi essa perspectiva... Seria um desperdício com a sua trajetória, né, Neto? Exatamente. E assim, eu estou nesse momento, como eu te disse no começo do nosso papo, Inácia, num momento de dar uma devolutiva, de poder devolver um pouco do que aprendi, em função de, nesse período, não estar exercendo um mandato eletivo. Então tem que fazer a diferença. Eu disse a eles, olha, eu quero fazer uma coisa muito bacana e até agora, porque o nosso trabalho ainda vai aí seguir durante pelo menos todo o ano de 2024, quem sabe até desdobrando essa parceria com alguns projetos específicos, mas até agora eu estou bastante satisfeito com o resultado. Ô Neto, você mostra uma maturidade muito grande, até uma intimidade com os processos de gestão, até que te habilita a encomendar, por exemplo, do Áquila, dos consultores, o que você precisa. Mas aí eu quero descer um nível e falar da sua equipe. Pode ser que nem todos tivessem esse entendimento sobre a importância da gestão e sobre a importância dos processos, que foi uma coisa que você citou. Como é que você fez logo de cara, assumiu a presidência e reuniu a turma e falou, daqui para frente vai ser diferente? Como que você trouxe todo mundo para o seu lado? Vamos lá, Inácio. Eu acho que muito do resultado do trabalho da equipe, e eu posso falar mais uma vez com a experiência de quem governou uma grande capital por 8 anos, e quando eu assumi a prefeitura, os funcionários estavam desmotivados. Eu acho que o primeiro ponto é o exemplo que vem de cima. Você não pode cobrar de uma pessoa o que você não é capaz de fazer. Você não pode querer que o olho da pessoa brilhe se o seu não brilha. Você não pode querer que a pessoa ela dê o resultado se você também não dá. Então, eu acho que a primeira coisa é o exemplo. A segunda coisa é que cabe ao líder cobrar. Então, ele tem que inspirar pelo exemplo e ele tem que ter a capacidade de cobrar o resultado. Dando as ferramentas, né, para que isso aconteça. Dando as ferramentas e depois reconhecendo a contribuição de cada um. Porque você tem, claro, todo mundo está ali, é remunerado, mas você tem um retorno que não é apenas o financeiro para quem está trabalhando, mas o de reconhecimento social, o de se sentir útil, o de ver que participou de algo transformador. Contribuir de fato, né? E foi essa mensagem que eu levei para a minha galera lá na Índigo. Eu disse, olha, vamos começar agora a construir uma nova história, o que foi feito até aqui merece a nossa homenagem, o nosso reconhecimento, mas agora é hora da virada. E aí quando você tem a capacidade de amarrar todas as pontas e trazer todo mundo para a mesma sintonia, né, pronto, o resultado ele acontece. E não adianta, porque eu sou uma peça, sozinho eu não teria capacidade para tocar absolutamente nada. Então eu divido sempre o resultado e os louros do meu trabalho com a equipe.
Com certeza. E essa continuidade, que é uma coisa que eu acho que é muito importante na metodologia do Aquila, e que eu ouço dos nossos entrevistados aqui no programa, que é o fato de que o Aquila não vai lá e prepara um diagnóstico e te entrega e fala assim, ok, realiza, boa sorte, ele vai embora, né? Ele fica com a sua equipe, ele ensina como fazer, e assim como você cobrando resultados, ele também cobra, faz essa parte de ensinar e monitorar ali se a equipe está de fato gerando os resultados. Esse repasse de conhecimento, de know-how, na sua opinião, é decisivo para que esse projeto de crescimento e de realizações do Instituto Índigo de fato se realize? Absolutamente decisivo. E foi outro elemento muito importante quando eu tomei a decisão de seguir com a Aquila, porque algumas outras consultorias ofereciam o trabalho de estruturação do planejamento estratégico, mas parava ali. Não tinha esse desdobramento, que é o acompanhamento da execução do que foi planejado. A gente volta para a história, não adianta ter um livro bonito. O que me interessa é que aqueles projetos que foram definidos, eles possam acontecer. Até porque, te interrompendo, mesmo tudo planejado, os cenários externos mudam, às vezes até o cenário interno de uma organização muda e você tem que repaginar aquilo que foi pensado. Muda muito. E assim, é importante entender, isso vale para o setor público ou privado, que um trabalho de planejamento estratégico, ele não significa o fim, ele é o começo. E como você disse, a vida é dinâmica, então vão surgir novas demandas. Você vai precisar encarar outros desafios que não foram previstos no momento que você desenhou o seu plano de trabalho. Exato. E aí, essa flexibilidade é super importante. Então, o trabalho de planejamento, ele é uma referência, é uma bússola. Ele dá ali o norte. Você tem que ter um eixo, um ponto de partida. Entretanto, vem o diferencial dessa flexibilidade de você ir se adaptando às novas demandas, incorporando novas ideias e tendo a capacidade de tocar outros projetos que não foram previstos. Por isso que esse acompanhamento que a Aquila vai fazer conosco ao longo do ano de 2024, quem sabe seguindo adiante na nossa gestão, eu considero que é absolutamente fundamental. Eu não sei se você já chegou nessa etapa da consultoria, mas eu quero antecipar aqui uma questão que são os indicadores, muito importantes para quem tem que tomar decisões. Você já elencou aí, que seja informalmente ou até formalmente, dentro desse processo de consultoria aí, com o Leonardo Richelli, com o Luiz Anforlin, da equipe do Aquila, quais seriam 2 ou 3 indicadores assim muito importantes para que você consiga realizar os projetos que você tem em mente? Olha, eu acho que a nossa referência principal, e eu diria que o nosso benchmark não está nem no Brasil. Ah, é? É, porque, com todo respeito ao trabalho realizado pelas demais fundações, eu acho que a gente precisa subir o sarrafo. De onde vem, então, sua inspiração? E é por isso que a gente foi, nesse trabalho de diagnóstico, que já foi feito no planejamento estratégico, conhecer o que é que vem dando certo pelo mundo, de trabalho de instituições governamentais ou partidárias e também não governamentais. E aí a gente estabelece esse projeto com as 26 iniciativas, as 26 ações que eu lhe falei, né, com marcos de entrega bem definidos, porque se você não tiver prazo, não adianta, tem que ter prazo. Então, para mim, o indicador principal vai ser, e eu coloquei isso para a Aquila, que é mais difícil, viu? Às vezes você bota ali, sou prefeito, tenho aqui 100 unidades básicas de saúde, quero ter 300 ao fim do meu mandato. Mas tem um indicador que é intangível e que é o que vai me guiar, que é o seguinte: eu quero, depois desse trabalho, compreender que a fundação ela é reconhecida pela sociedade externamente por ter se posicionado como uma instituição que faz a diferença. No fundo, a gente tem ali dinheiro público que financia esse trabalho, porque vem do União Brasil, vem de fundo partidário, que tem que ser muito bem aplicado de maneira sagrada, e é assim que eu faço, cuido muito melhor até do dinheiro público do que do meu pessoal, e eu acho que essa é a função do homem público. Então, ao fim desse processo, eu quero que a fundação seja reconhecida pela sociedade pela diferença que ela está fazendo. Você tem noção de como é que você vai medir esse impacto? Sim, claro. Como? Primeiro, todo o trabalho que a gente fizer vai ter uma avaliação posterior e uma lógica de retenção. Eu não quero pegar e dar um certificado para um jovem que vai participar de um curso. Eu não quero simplesmente pegar e dar um certificado para um gestor público. Não é isso.
Eu quero depois ver a consequência daquele jovem. Qual foi o projeto que ele conseguiu fazer que fez a diferença? Como é que ele se posicionou? O que é que dali se tornou a vida dele? Então, esse trabalho de acompanhamento posterior de tudo que for feito, de todas as pessoas que passarem pelos cursos que a Índigo vai oferecer, para a gente vai ser super importante, porque aí vem uma medida do impacto real do que a gente vai fazer. Excelente, gostei de conhecer um pouco mais sobre essa proposta de trabalho, sobre seus planos que são ousados, né? Tomara que você consiga alcançá-los. Passa essa demanda para o Áquila lá, que eles vão te ajudar a resolver como fazer aí essa aferição de todo esse resultado, de todo o impacto. Neto, eu quero agradecer muito a sua entrevista e desejar esse sucesso todo que você precisa para ser essa referência que você deseja ser. Muito obrigada. Obrigado, Inácia, pela oportunidade. Vamos seguir focados nesse trabalho e sempre, é claro, valorizando e reconhecendo a parceria com a Áquila. Muito obrigado. Alegria ter estado com você. Que bom, obrigada e até uma próxima, Neto. Obrigado. Bom, gente, o programa Gestão com a Identidade fica por aqui. Para você rever ou compartilhar o programa, é só acessar o YouTube do Áquila. Querendo falar com os consultores, eles estão acessíveis pelas redes sociais ou também no site do Áquila. E semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá.